Agora, há exemplos na justiça militar até muito mais escandalosos do que isso que aconteceu comigo. Houve casos de sessões interrompidas, os presos estavam negando as acusações, foram levados para o porão do próprio prédio do tribunal, em São Paulo, e foram espancados para que voltassem e admitissem as acusações. Eu tenho um irmão mais novo, César, que foi preso com 17 anos. E era uma figura relativamente importante, muito precoce, mas no esquema da luta armada, do MR8, ele tinha alguma importância. E os militares ficaram com um pepino na mão, porque o César não podia ser tratado como maior de idade. A justiça militar tentou vários artifícios. Primeiro, enquadrou o César no Código Penal Militar, que é um código para militares. E como uma pessoa pode começar a servir exército antes de completar 18 anos, então abre uma brecha para o cara ter 17, está servindo o exército, poder ser enquadrado lá. Isso acabou, não pode, não é militar, não pode. E no final foi aceito pela auditoria, caiu mais tarde, numa instância superior, mas foi aceito pela auditoria militar como um atestado dizendo que o César tinha idade mental de 35 anos. A partir daí ele foi tratado como maior, acabou ficando 5 anos preso. 5 anos preso. Esta era a justiça militar. Entende? Como se vê, de justiça não tem nada. E o AI-5 acobertava isso tudo. Acobertava e vale um pouco uma reflexão sobre o papel da tortura, da justiça militar, dos doicodes e desse ambiente de terror como um elemento de dominação da sociedade. Entende? Os militares, eu tenho a convicção de que parte das organizações clandestinas não foi só destruída pela tortura dos presos, através da tortura. Isso houve, foi muito eficaz. Agora, o processo de infiltração de agentes, ou de virada de presos para que trabalhassem, foi importantíssimo. Mas a ditadura nunca deu asa. Agora alguns ex-militares estão falando, militares da reserva e tal, mas ela sempre segurou essa informação por dois motivos. Primeiro, para preservar essa grande arma que eram as infiltrações. Segundo, porque ela tinha interesse em criar mesmo um ambiente de terror, que as pessoas tivessem medo de militar, de participar, etc., pela questão da tortura. E pela primeira vez, houve um pouco no Estado Novo, mas atingiu mais a militantes comunistas de carteirinha e tal, mas pela primeira vez, em grande escala, a classe média foi torturada nesse país tão violento, em que os elementos da escravidão estão tão próximos. Era diferente, porque até então era o bandido comum pobre, que os bandidos comuns ricos, ladrões de colarinho branco não eram torturados, claro, continuam não sendo, ninguém tem que ser torturado. Mas os pobres eram torturados. Isso era visto mais como, nem todo mundo apoiava, mas não era visto como uma coisa escandalosa. Quando a classe média começou a ser torturada, aí já era o primo, o tio, o professor, etc. Esse negócio chocou muito. E, na verdade, diferentemente do que se diz às vezes, não foi a CIA que veio ensinar os militares brasileiros a torturar. Foi a Polícia Civil. Os doicode juntavam militares das três armas, o pessoal da Federal, dos DOPS, etc. E policiais civis, eles tinham uma experiência em tortura de décadas. Então, foram eles que ensinaram os militares. Não houve questão dos americanos, da Mitrione, etc. Estava até aqui, mas ensinou outro tipo de coisa. A tortura brasileira, ao contrário, os brasileiros, depois dos golpes na América Latina, mandaram professores para outros países. E a questão da tortura é algo que merece uma reflexão. Enfim, nesse ambiente, eu imagino que boa parte de vocês tenha lido os ensaios do Hélio Pellegrino, o Burrice do Demônio, outros ensaios sobre a tortura. A tortura não é só algo muito cruel pelo sofrimento que causa a pessoa. É muito pior do que isso. É uma forma, ela procura desumanizar, tirar o caráter humano da pessoa pela dor física. O que há de mais próximo a um ser humano é o seu próprio corpo. Quando a convivência com aquele corpo passa a ser algo insuportável pela tortura, e você começa a renegar valores que formam você. Esses valores são o que você é. Entende? Quando a pessoa renega valores a partir da tortura, é um processo de desumanização absolutamente... E o homem... Isso eu aprendi a conviver com pessoas ao longo. Eu tenho 66 anos.
convivi com pessoas absolutamente maravilhosas e convivi com pessoas absolutamente horríveis. O ser humano, ele é capaz dos atos mais nobres e dos mais ignóbeis. O ser humano é o único animal que tortura seu semelhante. Isso não existe na natureza. E eu vi coisas absolutamente indescritíveis nos porões. E convivi dentro e fora dos porões com pessoas absolutamente geniais também. Há sempre aquela coisa, é possível resistir. A experiência mostra que é possível resistir à tortura. Tem gente que resiste. O que é impossível, é difícil, é comparar experiências. Há pessoas que depois de 10 dias de tortura falam, ou falam alguma coisa, outros falam menos, falam mais, outros que resistem menos. Então, comparar essas experiências é algo... E ainda que se deva valorizar a experiência, a resistência, a tortura e a firmeza nos ideais, e o caráter, etc. Então, é preciso não confundir esse tipo de reflexão com a responsabilização dos torturados que falam. Quer dizer, na verdade, quem tem que ser responsabilizado, criticado e julgado e condenado são os torturadores. Entende? E isso é uma coisa que é preciso ficar muito claro. Nesse meu livro, eu tenho um capítulo que fala da tortura, dos torturados e dos torturadores. E, em relação aos torturadores, eu escrevo algo que não foi bem compreendido por algumas pessoas. Quer dizer, eu me dei conta, na convivência que eu tive com eles, eu tive no DOI-CODE esse período, um período inicial, depois tive um curto período no DOPS, e o DOPS do Rio era um DOPS tranquilo, não era como o de São Paulo, depois voltei para o DOI-CODE. Eu tive uma convivência... Quando eu saí no sequestro do embaixador alemão, eu estava no DOI-CODE, eu saí solitário do DOI-CODE para o aeroporto do Galeão. E eu conheci razoavelmente bem, infelizmente, os torturadores. E há diferentes tipos humanos aí. Seria mais simples classificar todos os torturadores de monstros. São monstros, vira-se a página. Mas eu descobri pessoas ali que possivelmente eram bons vizinhos. Podiam ser bons pais. Eu me lembrei, eu já tinha lido alguma coisa, depois eu li, me atentei, o estudo da Hannah Arendt sobre o Eichmann, em Israel. Entende? Ela ficou chocada porque o Eichmann parecia uma pessoa normal. Não é que os torturadores, eu tenho conhecido torturadores normais, quem tortura não pode ser normal, mas eles têm um grau de normalidade tal que provavelmente na convivência, na sociedade, eles aparecem como normais. Isso não é passar a mão na cabeça dos torturadores, ao contrário, é condenar a sociedade. Ela é tão complicada que pessoas que torturam podem ter uma vida normal e ser vistas como normais. O sujeito torce pelo Flamengo, faz um churrasco com os amigos, vai ao Maracanã. Enfim, é algo... vale a pena refletir, porque seria mais simples virar a página e dizer que todos são monstros. Eu tive uma experiência mais de perto com um médico que já morreu, Amilcar Lobo, que era um médico do quartel da Polícia do Exército, no interior do qual funcionava o DOI-CODE. O Amilcar Lobo me atendeu no dia que eu cheguei, era um feriado, eu cheguei de noite, mas eu fui trazido... Houve uma discussão se me levavam para o hospital do Exército, o HCE, ou se eu iria direto para o DOI-CODE, eu estava bastante ferido, estava perdendo muito sangue. Ganhou a linha dura, fui para o DOI-CODE. Mas chamaram o Amilcar Lobo em casa, onde ele estava. E ele, então, me deu 17 pontos na cabeça, frio e tal. E depois, em várias sessões de tortura, ele entrava para tirar pressão, ver o coração e tal, e para dizer, ó, tudo bem, não vai morrer, podem seguir e tal. Me aplicou também pentotal, tal do soro da verdade, essa coisa. E o Lobo, passado o tempo, eu não sabia o nome dele. Eu vi que era um médico militar e tal. Depois da anistia, já nos anos 80, eu fui procurado pelo Hélio Pellegrino, que era meu amigo, dizendo, olha, o médico do DOI-CODE e tal, ele hoje é psicanalista. E ele tem um consultório em Copacabana, vamos lá com a imprensa e tal. E, então, fomos um grupo de presos e mais alguns jornalistas. E eu avisei ao Hélio, disse, olha, Hélio, eu francamente não sei o nome do cara que me atendeu no DOI-CODE.
Você está levando imprensa. Se chegar lá ou não reconheceu, não, claro, tudo bem, não vou querer de você nada, mas é ele, você vai reconhecer. Cheguei lá, era o cara mesmo. Bom, ele ficou absolutamente uma saia justa, acabou falando conosco, se lembrava do meu caso, se recusava que tivesse me dado pentotal, porque isso implicava uma participação. Ele dizia que só tinha atendido presos feridos, na qualidade de médico. Ele dá pentotal, que significava ele participar de um interrogatório. É um passo adiante. Muito bem, saiu no jornal, saiu em revista. E o Lobo viveu um processo de arrependimento. Viveu um processo de arrependimento. Ele quis sair da PE, os militares não deixavam. Ele começou a sofrer pressões depois que ele deixou o Exército. Ele deu entrevista, foi o primeiro a falar da Casa da Morte de Petrópolis. Foi o primeiro a falar que viu o Rubens Paiva moribundo no DOI-CODE. E a esquerda, naquela época, nos anos 80, foi intolerante. E eu me incluo nisso, faço autocrítica, inclusive, fiz em artigos de jornais, faço no próprio livro. Entende? A gente, como ele não estava falando tudo, e ficava defendendo um pouco o seu papel e tal, a gente estava de dedo em rista em relação a ele. E ele estava sendo pressionado pelos militares, ameaçado de morte, ele, a família, etc. Sofreu um atentado em Copacabana, ele foi agarrado, deram uma injeção nele que causaria um infarto, mas ele, como era médico, correu para o hospital, pediu um antídoto. Enfim, no final da vida, ele estava muito mal, estava com tiques nervosos, coisas que ele não tinha, estava, enfim, um cara bastante com problemas. Morreu, de morte, morreu. Estava no interior, plantando batata lá, então morreu. A Comissão da Verdade do Rio, com a qual eu trabalho, fez uma atividade na PUC, sobre tortura, denunciando a ditadura e tal, e apareceu o nome do Amilcar Lobo. E ele tem uma filha na área da tortura. Claro, ele não dava choque em ninguém, mas na medida que ele pedia pressão e o coração de quem estava tomando choque e dizia que tudo bem, o papel dele era esse, nessa história. Agora, efetivamente, ele teve um processo de arrependimento, eu dizia, e nós fomos intolerantes, não soubemos compreender essa história, etc. Muito bem, a viúva se sensibilizou com o artigo que eu fiz, me procurou e começou a colaborar com a Comissão da Verdade. Em outras, quando a gente chamava, às vezes, alguns militares, e sabia que eles iam dizer nada a declarar, né? Chamava também a Maria Helena Lobo, que dizia, não, eu sei que ele era assim também. E ela se tornou minha amiga, quis conversar particularmente comigo, inclusive tirar limpo tudo que o Lobo dizia para ela, se era ou não verdade, etc. Enfim, e nem para ela ele dizia tudo, efetivamente. A filha dele se tornou minha amiga no Facebook e manda coisas. Tá? Mas é um exemplo de um cara que efetivamente... Assim, e a viúva me contou que no período final, nos últimos meses de vida, ele não conseguia dormir direito. Ele tinha pesadelo sonhando que ele era o torturado. Acordava gritando como se fosse o torturado. Então, isso é um exemplo, enfim, da complexidade do ser humano, na verdade. Eu teria outros exemplos para dar. No trabalho da Comissão da Verdade, tem um coronel da reserva que foi depor e acabou... do Bombeiros, ele era, hoje é coronel da reserva do Bombeiros. E admitiu as acusações, foi o único que disse, não, era assim mesmo, era pau de arara, choque, afogamento, etc. E tal. E eu fui falar com ele no corredor. Você lembra de mim e tal? Lembro. Não. E ele dizia, Cid, eu não te torturei. Eu digo, fulano, porra, eu estava no pau de arara. Você não me lembra de você ter me dado choque. Agora você ficava fazendo as perguntas, um grupo de 10 caras me interrogando, você estava, para com isso e tal. Bom, e depois eu encontrei esse cara fora dali e tal, que na verdade eu queria cooptá-lo para ele ajudar. Ele não topou. Disse que ia morrer e tal, e certamente depois da morte do outro coronel lá em Nova Iguaçu, aí mesmo é que ele não vai nos ajudar. Mas é um cara que... Ele tem meu telefone e quando apareceu uma entrevista minha no Globo News com o Geneton, eu estava vendo com o pessoal da minha família e tal, toca o meu telefone, era ele, para me dar os parabéns. Foi muito bem na entrevista, eu disse, pô, tá bom, obrigado. Enfim, são figuras... Agora, claro, tem os psicopatas,
tem os estupradores, tem tudo, é uma fauna absolutamente diversa. Agora, é interessante até para a gente entender o que é o ser humano, repito, capaz das melhores, das piores coisas, é interessante a gente entender o seguinte: o Brasil não tem uma cultura contra a tortura. Começou a criar essa cultura quando os filhos da classe média começaram a ser torturados. Esses caras, claro, quem pratica tortura, se não era um monstro, começa a se tornar um monstro. Agora, tem uma individualidade própria aí, cada um deles, e é preciso refletir sobre isso. Isso não significa passar a mão na cabeça deles. Eu acho absolutamente fundamental que eles sejam julgados. Se tivessem sido julgados, o Amarildo talvez estivesse vivo.